Meu Deus. Gente, o Instagram derrubou o vídeo porque tinha música. Olha só que coisa maravilhosa. Meu Deus. O Instagram derrubou o vídeo porque tinha música. Não pode mais colocar música. É a segunda vez que isso acontece. Enfim. Vamos embora. Vamos embora. Então, meus amores, ontem a gente falou sobre que nós não estamos sozinhos, que nós fazemos parte de um sistema familiar, que esse sistema familiar tem leis, a lei do pertencimento, que todos têm o direito de pertencer, ninguém pode ser excluído, a lei da hierarquia, a lei da precedência, a lei da troca. Falamos que estamos conectados com os nossos pais, com os nossos avós, bisavós e todos que vieram antes de nós, né? Vimos que a gente veio deste lugar sagrado, né? A gente veio desse lugar sagrado e dos nossos pais, da nossa origem, né? E que os nossos pais, uma vez que nos deram a vida, eles zeraram a conta, porque não existe nada mais importante do que a nossa vida. Tudo que vem depois é bônus, pode vir e pode não vir, mas o fato deles nos derem a vida, o fato deles nos terem dado a vida, né, foi a melhor coisa que eles puderam nos dar, né? A gente viu tudo isso. E hoje a gente vai falar sobre permissão. A gente está fazendo uma imagem figurativa, né, de que nós somos um avião supersônico. Então imagine um avião supersônico sem permissão para voar. O desperdício que é isso, não é verdade? Então, muitas vezes, a gente vive uma vida sem permissão para ganhar dinheiro, sem permissão para ser feliz, sem permissão para ter um bom relacionamento, sem permissão para ser bem-sucedido na profissão, sem permissão para ser saudável, sem permissão para cuidar do futuro, enfim, sem permissão. Imagine o desperdício, viver uma vida sem permissão. Mas vamos entender um pouquinho, né, sobre isso, como é que isso funciona. E para a gente entender, antes da gente falar sobre os códigos da permissão, a gente vai entender um pouquinho sobre o inconsciente e o consciente, né? Todo mundo, acredito que já viu aquela figura do iceberg, né, que tem a pontinha fora da água e tem um mundo embaixo da água, né? Então, assim é a nossa mente. A pontinha fora da água é o nosso consciente, que representa apenas 5%, né? Que são o quê? São os nossos pensamentos, o nosso planejamento, as nossas reflexões, os nossos objetivos, a nossa vontade. Isso é só 5%. E aquele mundo embaixo, né? Aquele mundo embaixo do iceberg, que significa 95%, é o nosso inconsciente. É a nossa o quê? A caixa preta do nosso avião. É a caixa preta que fica lá tudo escondido. Que são as nossas emoções, as nossas crenças, os nossos traumas, as nossas dependências emocionais, os nossos vícios, as nossas compulsões, as nossas fobias, enfim, tudo que dirige a nossa vida. 95% está lá no inconsciente, na nossa caixa preta. Então, falamos sobre o inconsciente e o consciente, e vamos falar um pouquinho também agora sobre o nosso lugar na família. Ontem nós falamos que quem nos permitiu a vida foi o divino, né?
que usou os nossos pais como os portais para nos trazer a vida, nos trazer até aqui, né? Então, foi o divino que escolheu o meu lugar na família, que determinou o meu lugar na família, que determinou que eu fosse filha da minha mãe, filha do meu pai, que eu viesse como primeira filha, depois eu tenho um irmão e uma irmã, enfim. Existe uma hierarquia, né? Então, meus pais vieram antes de mim, eles são maiores do que eu. Eu fui a primeira filha, eu inaugurei o útero da minha mãe, depois abri espaço para que os meus irmãos viessem. Então, tudo isso define o meu lugar naquela família. E eu sempre brinco que quando nós estamos no nosso lugar na família, é como se tivesse um tubo de luz em cima da gente, aonde nós temos uma força que vem do alto, aonde nós nos conectamos e nos reconectamos, nos carregamos a nossa bateria, estamos no nosso lugar, estamos no centro, centrados na nossa vida. Quando nós estamos no nosso lugar na família, né? Amandinha, boa noite. Jota, boa noite. Bora mandar aviãozinho para os amigos e para as amigas, né? Então, uma outra coisa antes de eu falar dos códigos da permissão é a gente entender o conceito da consciência leve e da consciência pesada. Então, lembra que nós falamos ontem que uma das leis do nosso sistema familiar é a lei do pertencimento, né? Que todos têm o direito de pertencer e ninguém pode ser excluído. Acontece que às vezes o nosso sistema familiar já funciona há muito tempo e ele começa a funcionar de uma maneira que para nós determinados hábitos, determinados costumes e atitudes e direções não fazem mais sentido. Boa noite, Giovana. Não fazem mais sentido e a gente tem o desejo de mudar. Então, um exemplo bem simples. Imagina que todo mundo na sua família é funcionário público. E você tem o desejo de ser autônomo, você tem o desejo de empreender. Talvez por amor, por preocupação, seus pais, né, e muitos membros da sua família não vão ver essa sua atitude com bons olhos, vão ficar preocupados, né? E inconscientemente você pode se sentir culpado. Por quê? Porque você está escolhendo um caminho totalmente diferente de todo mundo da sua família. Então, inconscientemente, você pode se sentir culpado e você pode ter medo de ser excluído daquele grupo, porque a gente sempre quer pertencer. A gente sempre quer pertencer. Por exemplo, a gente pertence a grupos no WhatsApp, a gente pertence a igrejas, a gente pertence a clubes, a gente pertence a determinados nichos na nossa sociedade, né? Então, assim, a gente gosta de pertencer e às vezes a gente tem medo de ser excluído, né? Por exemplo, imagine que você tem um grupo que vocês viajam todo ano, 2 vezes por ano. E aquele ano você não quer viajar ou você não pode viajar. Você não está com vontade ou você não está podendo viajar por motivos pessoais. E aí você vê todo mundo viajando, você tem um sentimento de que, nossa, se eu passar mais 1 ou 2 anos sem viajar com esse grupo, eu vou ser excluído desse grupo, né? Então, é um sentimento que a gente tem. O que nós não entendemos que
a alma, a consciência gregária da nossa família, ela é muito forte. A influência dela sobre nós, ela é muito forte. E se a gente não tem consciência, que existe essa dinâmica de consciência leve e consciência pesada, a gente pode ser influenciado e até mesmo não conseguir dar continuidade naquele nosso projeto, que é tão diferente do que o que a nossa família está acostumada a fazer, né? Então, quanto menor a consciência que eu tenho do poder da consciência da família, do sistema familiar tem sobre mim, mais fortemente ela vai atuar sobre mim. Por isso é tão importante a gente aprender, evoluir e entender tudo o que acontece no invisível, né? Porque nós acabamos de ver que 95% que está na nossa caixa preta, que está no invisível, dirige a nossa vida. Então, como é importante a gente entender sobre o invisível, sobre o intangível, não é verdade? Então, entendendo que existe o inconsciente e o consciente, entendendo a força e o poder e a importância de saber o meu lugar na família, e entendendo também a questão da consciência leve e da consciência pesada, nós vamos ver agora algumas dinâmicas onde a gente vai entender que muitas vezes nós não temos permissão para avançar na nossa vida, porque nós estamos enroscados em algumas desses 3 conceitos que eu acabei de falar para vocês. Então, eu vou começar dando exemplo do meu pai. O meu pai, praticamente, ele teve que assumir a família dele aos 9 anos de idade. Ele teve que trabalhar e ser responsável pelos irmãos e pela mãe e pelo pai também, porque o pai não tinha responsabilidade, né? Então, veja bem, ele não teve direito de ter infância, a vida sempre foi muito dura para ele e ele não teve permissão de ter uma infância, nem pré-adolescência e nem adolescência. Ele teve que se tornar adulto aos 9 anos de idade. Então vamos analisar o que aconteceu. Primeiro, ele muito precocemente saiu do lugar de filho. Ele saiu do lugar dele na família. Boa noite, Antônio, Márcia, Joana. Bora mandar aviãozinho para mais pessoas, para terem essas informações tão maravilhosas que a gente está passando aqui. Se cada um mandar para 3, para 5 pessoas, a gente vai aumentando o número de pessoas na live. Então, ele saiu do lugar de filho e foi para o lugar de pai naquela família, tão precocemente. Então, ele se enfraqueceu e acabou também enfraquecendo o sistema familiar. Então, quais foram as consequências? Meu pai viveu uma vida toda sendo muito rígido, uma vida inteira tendo como único objetivo trabalhar e cuidar da família. Ele não se permitiu se divertir, ele não se permitiu ser leve, ele não se permitiu ser feliz muitas vezes. Ele não tinha esta permissão, né? A vida para ele sempre foi muito pesada, a vida para ele sempre foi um fardo. E ele também se incomodava com a gente quando a gente queria se divertir, né? Eu me lembro que quando eu fui no meu primeiro congresso, imagina a felicidade, no meu primeiro congresso, saí de Araraquara, São Paulo, viajei para Santos, toda animada, fazia pesquisa, minha orientadora,
pagou minha passagem, e meu pai também, lógico que ele me dava o dinheiro para tudo, né? Então, economizando ali, contando dinheiro, mas super orgulhosa que eu ia participar do meu primeiro congresso e apresentar trabalho. E o que aconteceu? Eu fui assaltada e eu liguei para casa chorando, né? Meu pai atendeu o telefone e já foi me dando bronca, que eu estava me divertindo, que eu estava gastando dinheiro. E aí eu comecei a chorar também, desliguei o telefone, daí eu liguei de novo, minha mãe atendeu, foi me acalmar. Então veja bem, né? Como o meu pai ele não teve permissão para ser leve, para ser feliz. A vida toda, né? A vida toda, sem permissão de ser feliz. A vida é dura, a vida não é fácil e tudo é difícil. Assim foi para ele, né? Sem permissão. Um outro exemplo que eu gostaria de colocar aqui para vocês. O exemplo de uma mulher que, quando começou a entender sobre relacionamento e tudo, assistiu durante a sua vida a mãe traindo o pai. E ela não se conformava com aquilo, né? Então, o filho sempre toma o lado da pessoa mais frágil no relacionamento. Então, ela fez uma parceria, ela ficou do lado do pai a vida toda. Ela ficou do lado do pai pedindo para aquele pai se separar daquela mulher. Pedindo para aquele pai se separar daquela mulher. O pai não se separou daquela mulher e ela chegou para fazer uma constelação já no segundo relacionamento abusivo. Então vamos entender o que aconteceu e por que esta mulher não tem permissão, ela não tem permissão para ir para um relacionamento saudável. Tati, boa noite, seja bela. Meninas, bora me ajudar? Nós estamos aqui, ó, em 8 pessoas. Se cada um mandar 5 aviãozinhos, a gente vai convidar mais pessoas para a nossa live. Bom, então, vamos analisar o que aconteceu com esta mulher. Ela se encontrava no segundo relacionamento abusivo, no segundo. Então, vamos lá. Quando um filho entra no relacionamento de pai e mãe, entre o relacionamento, né, no caso ela estava na parceria com o pai, ela já saiu do lugar de filha e foi para um lugar que não é dela. Então ela perde força. E ela foi para aquele lugar querendo o quê? Querendo salvar o pai dela. Também já quebrou a lei da hierarquia, porque ela jamais consegue salvar o pai. Os filhos jamais conseguem salvar o pai, porque os filhos são menores e não têm força, não têm ação sobre o pai. Então, saiu do lugar dela, quebrou a lei da hierarquia e não conseguiu salvar o pai. Não conseguiu salvar o pai porque até hoje o pai continua casado com a mãe. Então, como ela não conseguiu salvar o pai, então ela estava numa parceria com aquele pai, inconsciente. Olha só que a gente está falando de caixa preta, a gente está falando de inconsciente. Então, inconscientemente, aquela filha, a alma daquela filha, fala assim para aquele pai: querido papai, já que eu não consegui te salvar, por amor e lealdade a você, eu me torno exatamente igual a você. Então, assim como o pai dela viveu num relacionamento abusivo, ela também segue vivendo em relacionamentos abusivos. Então, ela não tem permissão para ter um relacionamento saudável, né? Vamos ver um outro exemplo.
um outro exemplo, é de uma outra mulher que finalmente estava no relacionamento dos sonhos. Estava no relacionamento que ela sempre sonhou. Se sentia amada, amava, era uma pessoa que tinha os mesmos objetivos que ela, gostavam das mesmas coisas, enfim, ela estava vivendo o melhor relacionamento da vida dela. E o que começou a acontecer? Ela começou a adoecer. Ela começou a ter candidíase recorrente. E aquilo deixava ela muito chateada, porque ela ficava doente, ela ficava mal, né? E não podia desfrutar do relacionamento dela. E coincidentemente, essa mulher trabalhava com yoga, trabalhava com o feminino, com mulheres, né? Então ela tinha uma conexão muito forte com as suas ancestrais e com o feminino da família e tudo mais. O que aconteceu quando a gente fez as constelações? A constelação dessa pessoa. Nós observamos que a alma dela se sentia culpada, porque era como se ela olhasse para as mulheres, né, para o clã feminino da família dela, né? Mulheres que muitas vezes foram tolhidas, foram castradas de realizar seus desejos, de terem suas vidas, de realizarem seus sonhos, de serem amadas. Mulheres muitas vezes que se casavam sem nem ao menos conhecer os maridos. Mulheres que talvez nunca tivesse tido um orgasmo. Mulheres que não eram realizadas sexualmente na parte da mulher, do feminino, né? Então era como se a alma desta mulher, que estava tendo a oportunidade de viver o seu feminino, de ser feliz no casamento, de ter prazer no sexo, de ter os seus orgasmos e tudo mais, era como se ela olhasse para as mulheres da família dela, né? E falasse assim: nossa, como eu posso ser feliz, como eu posso ter tudo isso, sendo que elas não tiveram. Então ela se sentia, a alma dela se sentia culpada, como se ela não tivesse permissão para ser feliz, né? Então, veja bem como são tantas dinâmicas que podem acontecer e que estão na nossa caixa preta e que a gente não tem noção o quanto aquilo influencia na nossa vida, influencia na permissão de sermos felizes, de sermos prósperos, de sermos saudáveis, né? de sermos leves, né? Então, tudo isso interfere na nossa permissão. Então, um outro exemplo para vocês verem que são tantas coisas que podem acontecer, até porque, né, nós somos únicos e o nosso sistema familiar é único, e o ser humano não é matemática. O ser humano está longe de ser matemática, né? Rafael, bom dia, Rafael. Rafael, manda aviãozinho para suas amigas e amigos. Então, pessoal, vamos ver, veja bem a história dessa moça. Uma moça de 31 anos, que perdeu a mãe com 13 anos. Perdeu a mãe com 13 anos, repentinamente. A mãe dessa moça faleceu praticamente nos braços dessa moça. E o que aconteceu? 18 anos se passaram. E hoje essa moça tem 31 anos. E até hoje ela não conseguiu se conformar com a morte da mãe.
ela diz que sempre pensa que se a mãe não tivesse morrido, a vida dela seria completamente diferente. Viviane e Rafaela, bora mandar aviãozinho para as amigas, chamar todo mundo para a nossa live. Então, vamos lá. Ela não conseguiu se conformar, então ela não conseguiu o quê? Assentir, aceitar aquilo que aconteceu. E quando a mãe faleceu, ela assumiu a casa. Logo, ela assumiu o lugar da mãe. Ela saiu do lugar dela de filha e foi para o lugar da mãe. E ela está o quê? Ela está casada com o pai dela. Quais foram as queixas dessa moça? A sua principal queixa foi que ela se sente presa, ela se sente travada, ela se sente frustrada, ela sente que a vida dela não aconteceu e não acontece. Exatamente. Ela sente que a vida dela não aconteceu e não acontece. E ela também sente um peso, porque o pai é uma pessoa negativa e ela não consegue, ela se sente presa. E ela também tem medo, como a mãe morreu nos braços dela, ela tem medo que o pai também morra. Então veja bem o que é que está acontecendo com essa moça. Número 1, ela saiu do lugar dela na família. Ela saiu do lugar de filha e ela está no lugar da mãe, sendo esposa do pai. Então, ela reclamou que ela não consegue ter relacionamento. Como que ela vai ter relacionamento? Ela não tem permissão para ter um relacionamento, porque ela está casada com o pai. Ela não tem permissão para sair e fluir e seguir a vida dela, porque ela está presa no medo do pai dela morrer, na função de mulher do pai dela, na função de dona daquela casa. Então vejam bem quantas coisas acontecem no nosso inconsciente, na nossa caixa preta, que a gente não tem noção e a gente fica ali naquele lugar enroscado. Olha as palavras dela: eu me sinto travada, eu me sinto frustrada, eu sinto que a minha vida não vai para frente, eu me sinto presa. Então, essa moça não tem permissão para ter um relacionamento saudável, não tem permissão para cuidar da vida dela, não tem permissão para seguir a vida dela, né? Então é disso que a gente está falando aqui, falta de permissão para viver, falta de permissão para viver. E um dia desses, eu fiz uma live aqui e eu comentei sobre uma pessoa que é bem ativa no Instagram, que ele já teve câncer. Isso é outra história. Ele já teve câncer, ele ficou bom, e aí começou. A filhinha de 9 anos faleceu de câncer. Em menos de um ano, a filha mais velha, o filho do meio, de 20 e poucos anos, faleceu de câncer. E em menos de um ano, a filha mais velha faleceu de câncer e ele estava com câncer. E eu falei isso na live tem uns 3 meses. E ele postava toda a rotina de tratamento dele de câncer, o pai, né? Então, o que acontece? Eu nunca atendi essa pessoa e eu nunca conversei com essa pessoa. Mas isso que eu vou falar agora é apenas a minha leitura, que pode estar totalmente equivocada. Mas como eu via, por mais que mentalmente ele postava no Instagram que estava fazendo tal tratamento, que agora ia fazer outro tratamento, que deu um probleminha aqui, ia fazer uma ressonância, que estava internado e não sei o que. Então, assim, ele passava, e era verdade,
que ele estava lutando bravamente pela vida. Mas sempre ele mencionava os filhos, ele recebia, eu achei incrível, uma vez ele postou que ele recebeu um presente, algum artista fez um quadro dos 3 filhos e mandou para ele. Ele mostrava isso nas redes sociais. Ele tinha muitos seguidores. Então, o meu olhar, apesar que ele falava mentalmente que ele estava lutando para viver, o meu olhar para aquela situação é que ele estava caminhando para a morte. Este quadro, então, que ele recebeu, porque ele sempre coloca a foto dos filhos, ele colocava a foto dos filhos, então assim, morreu faz 2 dias, exatamente. Então, o meu olhar, cada vez que ele mostrava que ele estava fazendo tratamento, eu via como ele estava caminhando para a morte. Por quê? Eu via como uma lealdade com os filhos. A alma dele desejando estar com os filhos. E também ele não tinha permissão. Você conhecia, Renata, pessoalmente ou do Instagram? Então, inconscientemente, ele não tinha permissão para viver. É como se ele olhasse, nossa, mas meus filhos morreram e todos os 3. Eu não quero ficar aqui. Não é permitido para mim ficar aqui. Isso a alma dele, né? Estava conectado com os filhos. E ele morreu tem 2 dias. Então é como se ele não fosse permitido a ele viver. É como se ele dissesse para os filhos: por amor e lealdade a vocês, eu sigo vocês. Por amor e lealdade, eu sigo. Né? Mas deixando claro aqui que isso é apenas o meu olhar. Eu nunca conversei com essa pessoa e eu nunca cuidei dessa pessoa. É apenas o meu olhar, né? Então, para mim, é como se ele não tivesse permissão para viver e que por mais que... Pois é, o dia dos pais, por amor e lealdade aos filhos, o pai foi se juntar aos filhos, né? Então, assim, muitas vezes, mentalmente, a gente está lutando por alguma coisa, mas a nossa alma está conectada com outra coisa, né? Por isso é tão importante a gente ter acesso às dinâmicas e a gente se aproximar mais do invisível que dirige as nossas vidas, né? A mesma coisa aconteceu com uma mulher, amiga minha, essa eu conheço, e realmente essa eu posso dizer que realmente aconteceu isso. Essa mulher sempre foi super saudável, e o filho dela, no dia do aniversário, 25 anos, teve um acidente totalmente inesperado, trágico. Ele tinha um carro super potente e ele bateu em alta velocidade contra um muro no dia do aniversário e faleceu brutalmente no momento do acidente. 25 anos. Então essa mulher perdeu este filho no dia do aniversário do filho, num acidente totalmente sem pé nem cabeça, aos 25 anos de idade. Então, num período de 2 anos, ela desenvolveu um câncer de mama, que depois evoluiu para o cérebro, e num período de 2 anos e meio, ela faleceu. Então, é como se a alma dela não suporta aquela situação. A alma dela decide
seguir o filho, né? A dor daquela mãe foi insuportável. E muito provavelmente a alma dela decidiu seguir o filho. Então, ela não tinha permissão para viver. Ela não tinha mais permissão para viver. Então, no meu caso também estava acontecendo isso. No meu caso estava acontecendo exatamente isso. Porque eu estava doente, eu sempre fui super saudável. Então, eu penso hoje, olhando, eu penso que eu comecei a ficar doente quando minha mãe foi desenganada, porque minha mãe tinha que fazer uma cirurgia grande para retirar o tumor que ela tinha no intestino, no cólon do intestino. E a cirurgia, que era para demorar 5 horas, demorou 30 minutos. Porque eles só fizeram abrir e fechar. Porque eles viram que estava tudo tomado. Não tinha condições de fazer a cirurgia. Então, naquele momento, minha mãe foi desenganada. E, naquele momento, foi uma sensação de impotência muito grande. E eu acho que eu comecei a ficar doente ali. Mas só que a prioridade era cuidar dela, né? Então, o que aconteceu? Eu fui perdendo peso. E aí, quando ela faleceu, né? Eu comecei a fazer tratamento. Então, assim, hoje eu tenho 60 quilos, eu sou magra, eu fiquei com 42 quilos. E eu sempre fui uma pessoa saudável, desde que eu conheci Herbalife, comecei a usar Herbalife, trabalhar com Herbalife, eu aprendi a comer. Então, assim, eu fazia atividade física, então eu sempre fui saudável. Então, eu não me conformava, porque eu estava uma pessoa super doente, pesando 42 quilos. Então, eu fazia terapia, eu fazia reiki, eu fazia massagem ayurvédica, eu fazia tratamento com médicos alopáticos. Depois, morando aqui em João Pessoa, ia para São Paulo fazer um tratamento com um professor da USP. Eu fazia, mentalmente, eu estava lutando bravamente para viver e para recuperar minha saúde. Mas quando eu fiz uma constelação, o que a constelação mostrou? Que a minha alma estava numa parceria e tinha decidido morrer com a minha mãe. Então, eu tinha saído do meu lugar de filha e estava decidindo seguir a minha mãe. Por isso que eu digo que eu não sei o que teria acontecido comigo se eu não tivesse encontrado as constelações familiares. Muito provavelmente eu não estaria aqui, de verdade, né? Como aconteceu com essa moça que eu acabei de falar, né? Porque inconscientemente a minha alma tinha decidido morrer com a minha mãe. Então, eu tinha o quê? Saído do meu lugar e eu estava sem permissão para viver. Porque eu estava fora do meu lugar, querendo seguir a minha mãe, né? Então, todas essas dinâmicas que a gente viu até agora, que eu trouxe exemplos para vocês entenderem, porque sempre é mais fácil entender através de exemplos. Todas essas dinâmicas são inconscientes. E você precisa de ajuda, de terapia, de ferramentas para realmente chegar a essas dinâmicas e corrigir essas dinâmicas. E ter permissão para sair deste lugar de não permissão. Mas existem também dinâmicas conscientes. Dinâmicas que a gente tem consciência e muitas vezes a gente está desatento, né? Por exemplo, esses dias eu estava assistindo uma palestra de um coach que ele falou que ele acompanhava um time de futebol e que nesse time de futebol tinha lá o craque do time. Ele se machucou de uma maneira bem séria e ia ter que ficar um tempão sem jogar fazendo fisioterapia. E como ele acompanhava o time, ele foi acompanhar este jogador
e acabou entendendo o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? O jogador estava super insatisfeito, porque ele começou a ganhar bem e ele deu um cartão de crédito para o pai e um cartão de crédito para o irmão. E eles estavam assim, usando muito indevidamente o cartão, realmente fora da caixinha, acima do permitido, uma coisa assim que estava incomodando aquele jogador. Então, assim, o acidente, inconscientemente e consciente, mas mais inconsciente, era uma forma dele talvez se boicotar, ganhar menos, para ter que justificar que eles tinham que maneirar no cartão, alguma coisa assim. Aí este coach fez um trabalho com esse jogador e, através desse trabalho, ele conseguiu coragem de falar com o pai, falar com o irmão, pegar o cartão e cuidar da vida dele. Porque a gente está aqui para cuidar da nossa vida, né? Então veja como que às vezes a gente pode se boicotar por conta de que não consegue enfrentar pessoas amadas, pessoas que a gente ama, pessoas da família. A gente não consegue se posicionar perante essas pessoas. Então a gente fica sem permissão de sermos nós mesmos, né? Então, às vezes, a gente tá querendo mudar de carreira, tá querendo entrar num novo relacionamento, ou tá querendo sair de um novo relacionamento, tá querendo fazer alguma coisa. Aí chega uma pessoa que não tem nada a ver com a gente, tem nada a ver com a nossa vida, e fala: nossa, fulano, mas por que você vai fazer isso? E a gente se incomoda com isso, quando a gente não deveria se incomodar com isso, porque é a nossa vida, né? É a nossa vida. E aí você fica querendo justificar, querendo responder, quando a sua resposta deveria ser: porque sim, porque eu decidi. E se a pessoa insistir, você pode fazer uma cara de paisagem. Ai, que bom, né, Renata? Estamos apenas começando, né, Renata? Tu vai subir que nem foguete. Mas, ao invés de a gente ficar dando resposta, não, a gente se abala com isso e não teria nem que dar resposta. Você poderia simplesmente falar assim: olha, é minha vida, não é da sua conta, né? Não é da sua conta, é a minha vida, quem decide sou eu, né? Então, a gente precisa parar de se abalar com a opinião dos outros e aprender a se colocar no centro da nossa vida. No centro da nossa vida. Aprender a sermos nós a referência da nossa vida. Aprendermos a ser independente emocionalmente, né? De verdade. De verdade. Porque quando nós somos independentes emocionalmente, a gente decide algo para a nossa vida e a gente não está nem aí o que as pessoas vão falar ou deixar de falar. Porque a gente é independente, a gente arca com as consequências e nós somos independentes. Porque, gente, a dependência emocional é falta de autoestima, é falta de confiança em si mesma, é falta de segurança, né? Então, você precisa assistir a live de ontem, que é o código do reparo, e ver o que é que tá te faltando, né? O que é que você precisa resolver com seus pais, que tá te faltando autoestima, segurança, confiança. O que é que você ainda critica dos seus pais? O que é que você ainda não aceita dos seus pais? Porque se você tem alta dependência emocional, você não tem permissão para ser você mesma. Você não tem permissão para viver a sua vida.
você vive para os outros, né? Talvez você viva a vida dos outros e nem se dá conta. E a vida é um presente. A vida é um presente maravilhoso que nos foi dado, que nos foi permitido viver. E se eu não sou 100% responsável pela minha vida, eu não estou honrando a vida que me foi dada. Eu não estou honrando quem me deu a vida, que foi Deus e os meus pais, né? Então, a pessoa que precisa da aprovação dos outros, a pessoa que precisa constantemente da aprovação dos outros, é porque ela mesma não se aprova. Então, é preciso aprender a olhar para dentro e cuidar da sua vida. E se perguntar, por que é que eu preciso tanto da aprovação dos outros? De onde vem essa necessidade? Se observar, se conhecer, buscar ajuda, evoluir, né? Porque a pessoa que precisa da aprovação dos outros, ela não tem permissão para ser ela mesma e ela não tem permissão para viver, ela não tem permissão para seguir a vida dela. E talvez, se ela começar a se perguntar, ela descubra que ela nem saiba quem ela é. O que é muito bom, porque o primeiro passo para você tomar alguma atitude é ter conhecimento sobre a atitude que você precisa tomar. Então, se você descobrir que você não sabe quem você é, que ótimo, porque você vai fazer um movimento para descobrir quem é você, né? Então, a dependência emocional precisa ser trabalhada, olhada, cuidada, observada e curada. Dificuldade de dizer não. Dificuldade de dizer não significa que o outro é mais importante do que você. Quando eu digo sim para o outro e na verdade eu queria dizer não, eu acabei de dizer sim para o outro e não para mim, né? Você acabou de dizer que o outro é mais importante do que você. Olha que loucura isso. Olha que loucura isso. Falta de permissão, crença de não merecimento, síndrome de boazinha, de ser a boazinha para ser aceita, para ser amada, né? Então, tudo isso é falta de permissão de ser você mesmo, de ser livre, de viver a sua vida na sua plenitude, né? Então, é necessidade de sempre responder para as pessoas, de ser ainda uma pessoa reativa, né? Muitas vezes as pessoas falam coisas que não necessitam de resposta. E a gente fica perdendo tempo e energia respondendo frases, coisas, colocações que não precisam de resposta. Por exemplo, se alguém fala para você, você é louca, você é egoísta, você é perfeccionista, você é radical, você é XYZ. Essa pessoa não está te perguntando nada, ela está afirmando. Você não tem necessidade de responder. Você pode ser independente emocionalmente e olhar para ela e falar, tá bom. Tá bom. Até porque nada do que você falar vai mudar o que essa pessoa pensa. E mesmo que ela fale para você que aquilo que você falou mudou o que ela pensa, isso pode não ser verdade, porque você nunca vai saber o que ela pensa. Você não tem a capacidade de descobrir o que ela pensa. Então, que tal prestar atenção? Aquilo que a pessoa está falando comigo é uma pergunta? Não, não é uma pergunta. Então, por que eu vou responder se não é uma pergunta? Ah, você é injusta, você não sei o que, papapá, papapá, papapá. Você olha com cara de paisagem e fala, tá bom. Acabou o assunto.
né? Então, mas para a gente fazer isso, é preciso ser independente emocionalmente. É preciso estar centrado, é preciso ter como referência o nosso interno e não o externo, né? Então, uma dica poderosa para nós termos permissão para sermos nós mesmos. Anota aí para vocês. Dica número 1. Vai cuidar da sua vida. Dica número 2. Vai cuidar muito bem da sua vida. Dica número 3. Vai cuidar de forma maravilhosa da sua vida. Dica número 4. Vai cuidar de forma espetacular da sua vida. E isso a gente está falando de dicas conscientes. Mas, como eu já falei no início dessa live, existem dinâmicas que são inconscientes e que muito provavelmente a gente vai precisar de ajuda para acessar e trabalhar essas dinâmicas. Então, eu vou fazer com vocês hoje uma dinâmica rápida para a gente pedir permissão para o nosso sistema familiar de fazer algo diferente do nosso sistema familiar, de fazer algo diferente do que vem sendo feito no nosso sistema familiar, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês relaxarem. Se vocês estiverem num lugar cheio de gente, colocar um fonezinho é melhor. Vou pedir para vocês relaxarem um pouquinho, fechar os olhos, respirar profundamente em 4 tempos, segurar 4 tempos, soltar em 4 tempos, inspirar novamente em 4 tempos, segurar o ar, 4 tempos, soltar o ar em 4 tempos, ficar de pulmão vazio, 4 tempos e respirar normalmente. E de olhos fechados, eu quero que você imagine que você está diante dos seus pais, diante do seu pai e da sua mãe. E que você olhe bem nos olhos do seu pai e da sua mãe. E atrás da sua mãe estão seus avós maternos, atrás deles seus bisavós, seus trisavós, seus tetravós, seus pentavós, hexavós, heptavós e todos que vieram antes deles. Atrás do seu pai estão os seus avós paternos, os seus bisavós paternos, seus trisavós, seus tetravós, seus pentavós, hexavós, heptavós. E você olha e é uma multidão realmente. Você não consegue ver o fim dessa multidão.
E você olha para todas aquelas pessoas, homens e mulheres. Homens e mulheres. Você olha para as suas raízes, para o seu sistema familiar. Todos que vieram antes de você. E você olha para todos eles e você diz: hoje eu vejo vocês. Eu vejo a luta dos imigrantes. Eu vejo o quanto a vida foi difícil para vocês. Eu vejo o sofrimento. Eu vejo as tragédias que aconteceram na nossa família, as brigas, os assassinatos, os suicídios, as doenças, os fracassos, as falências. Eu vejo tudo isso, mas eu não fico triste, porque apesar de tudo isso, eu vejo a força, eu vejo a grandeza e eu vejo que vocês não desistiram e eu vejo muita força. E por vocês não desistirem, a vida fluiu e foi capaz de chegar até a mim. E eu agradeço. E eu agradeço. Eu agradeço muito. E eu peço licença para que eu seja o ponto final de toda dor e sofrimento, o ponto final de todas as falências, o ponto final das doenças, das tristezas, dos fracassos. Em honra a toda a dificuldade que vocês enfrentaram, para valorizar todo o sacrifício e todo o sofrimento, eu peço licença. Eu peço licença para fazer diferente. Eu peço licença para ser saudável. Eu peço licença para ser leve, para ser feliz, para ser próspero, em honra e amor e respeito a vocês. Eu peço licença para fazer diferente e assim abrir novas oportunidades para todo o nosso sistema familiar. Em honra, em respeito e num profundo amor a vocês, por favor, me olhem com carinho quando eu escolher fazer diferente de vocês. Me olhem com carinho. E quando você fala essas palavras e você olha novamente para toda aquela multidão, você os vê com um sorriso no rosto. É como se eles dissessem: finalmente alguém entendeu que nós já pagamos o preço, que já foi pesado para nós e agora pode ser leve para vocês. Finalmente alguém entendeu e vai valorizar todo o nosso sacrifício, todo o nosso sofrimento. E eles ficam muito felizes. Beth Hellinger já dizia
Nós somos os sonhos dos nossos antepassados. E você olha e fica feliz também. Você olha aquela multidão e todos eles têm um sorriso estampado no rosto, como que dizendo: vai, você tem a nossa permissão, siga a sua vida, vá em frente, seja feliz, seja leve. E aí, você emocionado, vendo aquela energia de satisfação, de alegria e de aprovação de todos os seus antepassados, você se enche de emoção e de gratidão. E seu joelho se dobra e você faz uma profunda reverência a toda a sua família de origem, a todos aqueles que vieram antes de você. Você agradece, você se emociona e você sabe que você carrega todos eles dentro de você. Então você faz essa reverência com muito amor, com muita gratidão. E você se preenche da força, você se preenche da bênção, você se preenche do amor, você se preenche da amorosidade, da generosidade, você se preenche da abundância que vem deste lugar tão rico e tão maravilhoso que é a sua família de origem. Você se levanta, se sentindo forte, preenchido, leve, feliz, abundante, e começa a caminhar. Começa a caminhar em direção ao seu futuro. E você vai caminhando muito feliz. E num determinado momento, você sente saudades dos seus pais, dos seus avós, bisavós, trisavós, de toda a sua família. E você decide olhar para trás. E quando você olha para trás, não tem ninguém mais lá. Porque eles estão todos dentro de você. Eles estão todos no seu coração, na sua circulação, nas suas células e em cada pedacinho seu. E aí você respira profundamente, feliz, e segue em direção à sua vida, com permissão, com a permissão dos seus antepassados, com a permissão para ser feliz, com a permissão para ser leve, com a permissão para ser próspero, com a permissão para ser abundante, com a permissão para ser amado, com a permissão para amar. E você segue para frente e para cima, rumo ao seu futuro. E aí, você vai voltando, vai abrindo seus olhos no seu tempo, vai voltando devagarinho e vai se sentindo muito bem. Porque agora você tem o código da permissão. Você tem o código da permissão consciente, vai cuidar da sua vida, e você tem o código da permissão inconsciente.
Então, pessoal, quem aqui fez a meditação? Quem quer comentar alguma coisa? Algumas pessoas chegaram agora, bem-vindas. Quem aqui quer comentar alguma coisa que sentiu da meditação que a gente acabou de fazer? Então, pessoal, hoje é a nossa segunda aula, né? Emocionante. Que bom, Cláudia. Que bom, Renata. Hoje é a nossa segunda aula da imersão. Que bom, leve e emocionada. Que bom. Hoje é a nossa segunda aula da imersão dos códigos da caixa preta. Ontem nós falamos sobre o código do reparo. Hoje estamos falando sobre o código da permissão e amanhã a gente vai falar sobre o código do voo. Então, está acontecendo um sorteio. Quando terminar a live, eu vou subir a live e para participar do sorteio, você precisa comentar nos comentários da live algo que você aprendeu da aula de hoje e marcar 3 amigas para participar do sorteio. Amanhã eu também vou lançar a nossa segunda turma da mentoria em grupo, né? E na mentoria em grupo, nós fazemos constelações online em grupo e os alunos da mentoria, eles têm o direito de ser sorteados para serem constelados. E nesses 3 dias de aula dessa imersão, eu vou sortear também uma constelação. Então, para você participar do sorteio, você subindo a live, você vai lá, comenta algo que você aprendeu, que você alguma ficha que caiu e marca 3 amigas. E amanhã, quem estiver na live, no lançamento da mentoria, quem estiver na live vai ter um desconto especial para participar da mentoria que eu chamei de Mentoria Curar 321. Nesta mentoria, eu resumi os ensinamentos que eu tive na minha formação como consteladora, nos meus aprofundamentos, e eu passo esses conhecimentos, tanto teórico como também dinâmicas, meditações, como a que a gente acabou de fazer agora, e são 2 meses de mentoria. E por que eu fiz isso? Porque o momento que eu mais me curei, que eu curei o meu relacionamento com meu pai, foi na minha formação de constelação familiar. Porém, eu compreendo que não é todo mundo que quer fazer uma formação de constelação familiar. Que além de não ser barato, né, mas vale a pena, não ser barato leva tempo. A minha formação levou 1 ano, depois de aperfeiçoamento, mais 1 ano. Até hoje, eu continuo fazendo cursos e tudo. Então, a mentoria Curar 321, ela tem como objetivo curar mãe, curar pai e curar a sua criança. Porque essa é a tríade que é a base da nossa vida, é a base da nossa profissão, é a base dos nossos relacionamentos, é a base da nossa saúde, é a base de tudo. Então, amanhã eu vou estar lançando a segunda turma da mentoria em grupo, além de todos os conhecimentos que eu vou passar com relação às dinâmicas sistêmicas, exercícios. Nós teremos nessa turma 2 convidados, uma amiga terapeuta maravilhosa que trabalha com arte e terapia. Então ela vai fazer uma aula super especial com vocês sobre arte e terapia. E nós teremos também de bônus um amigo que trabalha com as características do corpo, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre o Corpo Explica. Ele vê a forma do seu corpo que interfere na sua personalidade, em como que você funciona. Vai ser maravilhosa esta mentoria em grupo. E amanhã eu vou estar fazendo o lançamento dessa mentoria
no final da nossa aula. Então, se você está aqui e conhece amiga, amigos, parentes que precisam de ajuda, convida ele para estar amanhã na aula, porque amanhã eu vou fazer o lançamento e quem estiver na aula vai ter um desconto maravilhoso que você vai poder aproveitar. Que se você pode pagar mais barato, por que vai pagar mais caro, não é verdade? Então eu convido todas vocês a estarem comigo amanhã na aula e convidarem outras pessoas, tá bom? Deixa eu ver aqui. Giovana colocou, ontem foi ótimo, hoje incrível, que bom. Renata fez a mentoria individual, a Renata teve um aproveitamento maravilhoso, fiquei muito feliz com o progresso da Renata, que está apenas começando, né? E o que eu comentei com a Renata, eu quero comentar aqui também, o que eu acho legal da mentoria Curar 321 é que é uma terapia, mas é uma terapia que ela é pedagógica, porque ela vai te ensinar, ela vai te dar ferramentas, ela vai te ensinar a ter um novo olhar para a vida, ela vai te dar ferramentas para você caminhar sozinho. Então, a abordagem das constelações familiares e da visão sistêmica não é aquela terapia ad eterno, que você faz anos de terapia, não, nada disso. É uma terapia que vai te ensinar a caminhar com as próprias pernas. Minha base foi criada e os meus caminhos estão sendo abertos. Com certeza. Então é isso, meus amores. Eu vou subir a live agora e vocês vão lá e comentem e divulguem para as pessoas, para que a gente tenha mais pessoas amanhã, para que mais pessoas tenham a oportunidade de entrar na mentoria, para que mais pessoas possam se curar. O mundo precisa, desculpa, de pessoas curadas. O mundo pessoa... Ixi, fiquei rouca. Acabou a live. É isso aí, pessoal. O mundo precisa de pessoas curadas. Quando a gente se cura, ou a gente está no caminho da cura, a gente tem a oportunidade de iluminar o caminho de muitos, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e eu espero vocês amanhã. Ontem foi o código do reparo, hoje o código da permissão e amanhã o código do voo. Todas essas lives essas aulas estão gravadas por alguns dias, então aproveitem. Se você não assistiu a de ontem, assiste. A de hoje vai ficar gravada e eu te vejo amanhã.